Depois da análise e modelagem, você precisa fazer a implementação. E dentro da implementação, tudo tem que estar pronto para que no próximo passo, que é a execução, você não tenha outras preocupações. Se você não sabe, assista esse vídeo até o final, que nós vamos explicar o que tem que ser feito na implementação. Bora! Olá, como vocês estão? Espero que bem. Se você não me conhece, eu sou o Douglas e esse é o canal das pessoas que curtem tecnologia com qualidade. Seguindo no tema, na implementação você tem que seguir alguns passos para você deixar tudo pronto. Na implementação é muito importante, porque se você falhar nessa tarefa, nessa etapa, tudo que você fez anteriormente vai ser em vão. Então não adianta, você tem que fazer direitinho a implementação. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, se inscreve nele, te peço desde já, por favor, se inscreve no canal, dá um like no vídeo para ajudar a gente no crescimento, ativa o sininho e comentem o que você está achando aí do vídeo. Tá bom, pessoal? Isso ajuda muito a gente aí, tá? Eu peço esse favor para você. Vamos continuando? Na implementação, são alguns passos que você tem que fazer. Lembra que você, na análise e modelagem, você levantou uma lista de dispositivos que você precisa? Se você não sabe do que estamos falando, algum lugar daqui vai aparecer um card com o vídeo anterior. É legal você assistir, se possível, na sequência, porque esse vídeo é a continuação do que passou no vídeo anterior. Então, se você puder, assiste o vídeo anterior também, porque vai ficar mais claro. Mas continuando, a gente falou nós falamos da modelagem, e lá na modelagem nós levantamos uma lista de dispositivos que nós precisamos para testar. A gente falou da maquininha de cartão de crédito, falamos da catraca de academia, falamos do aparelho biométrico. Imagina aquele do banco, né, que o pessoal usa para colocar a mão, enfim, ou a digital. Se você trabalha como um teste em uma dessas empresas, o que acontece? Você precisa ter esses dispositivos. Se você trabalhar home office, precisa ter ele para você poder também testar. Não adianta você só testar o sistema, você precisa do aparelho. Então você levantou uma lista na tarefa anterior, que era a modelagem. Agora você tem que ter esses itens em mãos. Então na implementação você vai buscar esses itens e você tem que ter eles. Esses itens são importantes que já estejam com você. Não só isso, mas é nessa tarefa que você vai começar a detalhar os cenários, os casos de teste. Lembra que na tarefa, na modelagem, nós comentamos que você só escreveria o cabeçalho, só o cenário, no caso da Netflix, editar filme, inserir filme? Pois agora você vai detalhar o passo a passo. Se você usa o Gherkin, você vai colocar o dado quando então, ou e também, enfim. Você vai detalhar na implementação cada cenário. Dá mais trabalho do que você escrever o cabeçalho. Então é nele que você faz isso, é na implementação também que você começa a fazer a automação. É isso mesmo, a automação você começa na implementação. Você já tem que estar com a tecnologia do que você vai usar já na sua máquina. Você vai usar Ruby? Tem que estar com tudo certo. Todos os frameworks, sua IDE que você vai usar ou bloco de notas que você vai usar para automatizar, tem que estar tudo certo. Você vai usar Ruby, você vai usar Java, você vai usar JavaScript, não sei o que você vai usar. Existem N tecnologias, mas você já tem que estar tudo na sua máquina já. Você já levantou os cenários, é possível você automatizar. Sim. Se você vai automatizar integração, você já tem uma noção do que vai retornar de JSON, você já pode preparar essa automação já pensando já no que vai retornar. Ou se você vai fazer automação de front e você tem acesso ao HTML, ou você sabe que elemento que o dev vai colocar lá no HTML, ou JSX, ele usa React, enfim, você também pode começar a criar a sua automação também. Se ficou um pouco confuso a parte de automação, eu pretendo falar nos próximos vídeos, tá bom? Mas eu não vou entrar a fundo nisso aqui, nesse vídeo, porque é para falar de implementação. Então, continuando, nós fazemos essa parte de automação e deixa os cenários detalhados, tá? A gente vai atrás também de acesso.
Aquele exemplo que a gente deu na Netflix, a gente precisa de acesso a uma conta de um cliente, a gente precisa de um usuário e senha. E nós falamos também de um sistema administrativo, que a gente vai inserir filmes e remover filmes. Só dando um contexto, no vídeo anterior eu estava dando exemplo sobre a Netflix. Num exemplo, se nós estivéssemos testando esse sistema, a gente inseriria filmes e removeria filmes. Se você tem a Netflix, você sabe que você não tem esse poder de fazer isso, você só assiste o que tem lá. Mas existe sim um sistema, por isso que quando você acessa lá tem filmes novos. Um outro sistema faz isso. Então, se nós vamos testar a parte de inserir filmes, remoção de filmes e edição até de um texto, de um filme, de uma descrição, nós precisamos ter acesso à conta e usuário do cliente e nós precisamos ter acesso à conta, usuário e senha desse sistema administrativo, porque nós vamos fazer esse teste de inserir filme. Então precisa ter esses acessos. Se você precisa acessar na nuvem, a aplicação que estiver, e você precisa acessar seja no Google Cloud, na Amazon, na AWS, seja da IBM, seja na Microsoft Azure, enfim, você tem que acessar para ver os pods lá, os nodes lá, então você precisa ter os acessos para essa aplicação. Na modelagem você escreveu o que você precisava, na implementação você tem que ter esse acesso. Acesso ao Jenkins, porque você vai rodar lá o job, ou algum CI que você precisa, que você usa na empresa, é nessa hora que você tem que ter esse acesso já em mãos. Acesso ao repositório de código, você já tem que ter ele. GitHub, GitLab, Bitbucket, você tem que ter esses acessos na implementação. Então você vê que tudo isso é importantíssimo que você esteja tudo isso pronto. É na implementação também que você levanta a massa de dados. Se você precisa ter acesso à base de dados também. Eu sei que tem projetos que eles não te dão acesso, mas se você puder, tenha. Seja num banco NoSQL ou um banco SQL. Se você não sabe, banco SQL, você precisa ter acesso, porque você precisa manipular dados. Como assim? Imagina que você precisa de uma massa de dados de um filme que você precisa ter, na Netflix, você precisa ter acesso ao catálogo de filmes. Então você pode manipular dados lá no catálogo de filme. Imagina que você quer fazer um teste para ver se o prazo do filme, o filme realmente será excluído automaticamente. Então você vai precisar manipular lá um exemplo, a base de dados para falar, esse filme aqui está vencido. Aí você tenta colocar esse filme no sistema e o sistema não pode exibir ele. Então você precisa ter a manipulação da base de dados para te ajudar nisso. Então aí que você levanta as massas de dados para te ajudar. Você faz isso na implementação. Você já levanta todas essas massas para te ajudar nos testes, tá bom? E outros exemplos também que você precisar fazer. Vamos dizer que você quer testar um cliente inadimplente, um cliente que não pagou a fatura. Você tem que mudar lá na base de dados. Esse lá, eu não sei como que está na base lá. Então você vai ter que mudar lá para colocar esse cliente como inadimplente. Você vai tentar acessar a aplicação. Ela não vai poder deixar. Não vai poder deixar. E se está deixando, aí é um bug que você encontrou. Só que você não está fazendo os testes ainda, você só está levantando a massa de dados, então você só vai fazer sua massa, um cliente seu, um usuário seu ser inadimplente. É isso. E o importante também, quando você criar a massa de dados, pessoal, veja a massa que você está criando. Se você vai criar algum cliente e vai precisar colocar um nome, coloca um nome e um sobrenome. Porque às vezes você vai na correria criar um cliente com um nome, a base deixa, e na vida real, pelo menos que eu saiba, ninguém tem só o nome escrito. Todo mundo tem um nome e um sobrenome. Então cria massa de dados baseada na realidade. Um exemplo, se você trabalha, eu vou dar um outro exemplo de uma aplicação de viagem. Você precisa de massa de dados reais, assim. Você não adianta você testar numa cidadezinha que tem 1000 pessoas. Não vale a pena. Eita, os fogos aí. Não sei o que é, acho que é jogo de futebol que tá tendo hoje. Eu tô falando pra você, rapaz, tava feio, passou uns caras correndo aí. Vixe, tô falando pra você, é o tiro, cara. Vixe, é o tiro. Olha tá correndo. Não adianta você testar numa cidade pequenininha.
faça testes em que mais as pessoas compram passagem. Dando outro exemplo de passagem. Coloca São Paulo, Rio de Janeiro, Porto de Galinhas, um local que você veja que bastante pessoas compram. Então cria uma massa de dados numa área que você percebe que muitas pessoas vão usar na vida real essa massa. Não adianta você pegar uma massa de um destino que não tem nada a ver, que tem poucas pessoas, que quase ninguém viaja para lá. Aí funciona. E aí o teste que você precisa fazer num lugar que as pessoas compram muitas passagens, você não faz, aí quebra a aplicação. Então, como você está fazendo levantamento de massa de dados, faça massa de dados que sejam baseadas no mundo real. Ok? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Na implementação também, pessoal, é importante que você levante os simuladores. Se você vai testar aplicação app e você não tem, um exemplo, um iPhone, ou você precisa ter um iPhone, você precisa pedir um aparelho iPhone, ou você precisa ter acesso a um sistema que te dê um modelo para você testar. Um exemplo, existe o Browser Stack, existe o Salsa Labs, que você tem uma conta que você acessa lá, tem que pagar, tem que ver se a empresa vai pagar por isso, e aí você pode acessar lá iPhone, Samsung, Motorola, e você consegue fazer seus testes. Então, a hora de você ver esses simuladores é nesse momento. É importante que você faça isso, tá? Na implementação. Outro ponto também, pessoal, você faz um cronograma de quando que você vai executar os testes e colocar os cenários críticos em primeiro, os de alto risco em primeiro para você executar. Não adianta você testar todos os de baixo risco e chegar e você deixar o de alto risco e acabar não testando porque não deu tempo. Prioriza o cenário de alto risco. É lógico, se o cenário de alto risco tem dependência, exemplo, cenário de alto risco, você precisa de uma massa específica, você não vai levantar ela na implementação, vai demorar, porque N motivos, e aí você vai lá e prioriza o cenário que não tem essa dependência dessa massa. Só que você tenta voltar para o cenário de alto risco. Cenário de alto risco no exemplo da Netflix. Você tem que conseguir inserir filme. Você tem que conseguir remover filme. Porque isso é risco. Você não pode deixar a Netflix deixar de inserir novos filmes. Isso atrai novos clientes. Então é alto risco. Não adianta você testar se uma coisa simples, uma coisa que você até pode testar um cenário mais simples, mas primeiro prioriza os de alto risco. Outra coisa importante, pessoal, a automação, eu comentei um pouco sobre a automação, ele precisa estar, quando você faz a configuração, você precisa pensar em rodar em vários sistemas, vários ambientes, desculpa. Um exemplo, talvez a empresa que você trabalhe tenha ambiente de dev, ambiente de HLG e pode testar também ambiente de produção. É legal e é uma boa prática que o seu script de automação seja de integração, batendo na API lá e testando o retorno do JSON, ou seja no front, testando o HTML lá. É importante que você deixe ele modular para ambiente, ou seja, se você quer rodar no sítio, você muda um comandinho lá, vou colocar no ambiente de sítio, desenvolvimento. Quero agora rodar no ambiente HLG. Você manda um comando lá e ele faz. Ou quero agora no ambiente de produção. Você manda um comando lá e faz. Até você pode integrar isso com o Jenkins, e no Jenkins você coloca lá o ambiente que você quer e ele já faz isso para você. É importante você fazer isso porque não é legal o seu script de automação estar preso a um ambiente. Não é uma boa prática. Faça com que ele seja modular. Lá na configuração, coloca um if lá. Se for dev, faça isso. Se for HLG, faça isso. Se for produção, vá para o dia produção. E falando de teste integrado, automatizado integrado, você está testando o retorno lá do JSON lá, é legal que você faça assim, multi-ambientes, como eu comentei. E se você está fazendo testes com front, você está testando lá o navegador, é legal que o seu teste ele rode num Chrome, que ele possa rodar num Safari, que ele possa rodar num Firefox, num Edge, no navegador que bastante pessoas usam, tá bom? Você tem outras soluções que você pode usar, que é o Selenium Grid, ou o Selenium, ou o Selenoid, que você cria tipo como se fosse um servidor,
que você aponta a sua automação e para esse servidor e ele vai lá e roda nos diversos navegadores que eu citei. E aí você pode colocar esse servidor fora da sua máquina e você coloca a sua automação para apontar para ele. Fica mais fácil até. Eu estou falando servidor, mas o Selenium Grid, o Selenoid e o Xalenium, eles fazem muitas coisas, tá? Mas vou falar servidor que vai ficar mais fácil para você entender. Então é bom ele ser modular desse jeito também, tá? Para você poder rodar. E como eu falei do Browser Stack, que você consegue ter vários navegadores, vários navegadores também, mas você consegue ter vários dispositivos, iOS com o iPhone com o sistema operacional iOS, Motorola, Samsung com Android, enfim, vários dispositivos com sistemas operacionais de celulares diferentes, iOS, Android. Você consegue também apontar é legal você deixar o seu script de automação para que ele possa apontar para algum browser stack ou Sauce Labs e ele conseguir, um exemplo, eu quero rodar no Android e no Chrome, se for para acessar M-Site, né? Eu quero rodar no Firefox no iOS, eu quero rodar no Safari no iOS. Então você já consegue, você pode deixar o script seu e deixar ele pré-pronto. E aí quando você acessar o browser stack lá, provavelmente ele vai te dar um script lá para você adequar a sua automação para ele falar com o browser stack. Ou se você vai testar num app, no aplicativo mesmo, você deixar ele modular para rodar ou no iPhone ou no Android. Geralmente, o browser stack ele te ajuda nisso. Eu nunca mexi com Sauce Labs, mas provavelmente deve ter algum script que te ajuda também a modular lá para você deixar em qualquer dispositivo, qualquer sistema operacional, seja no iOS ou seja no Android. E acho que a implementação era isso. Por que você faz tudo isso que eu comentei? Para que no próximo passo, que é a execução, você não esteja nada te preocupando. Que você só se preocupe em executar, só em testar. É nessa hora que fala que o QA brilha, né? É nessa hora que está todo mundo olhando para você. Porque provavelmente vai estar lá, se você usa o Gira, está lá para teste, e está todo mundo querendo que suba logo para produção, porque está uma cobrança, estão cobrando o PO, e aí você precisa testar, e uma vez passando, vai subir, e aí você vai poder apresentar numa review se você usa o Scrum. Enfim, então é a hora que todo mundo está olhando para você. Então, a implementação, que é o passo anterior, isso que eu estou falando é a execução, na hora que está todo mundo olhando para você, no passo anterior, que é a implementação, tem que estar tudo pronto, para que na hora da execução você só teste. Execução quer dizer, você já se preocupou com automação, você já se preocupou com massa de dados, você já se preocupou com aparelho, você já se preocupou com acesso, você já se preocupou com cronograma, tudo tá certo, então você só vai testar, sentar ali, literalmente, ficar ali trabalhando e testando. E se você achar alguma coisa que não bate com o que você planejou, você abre um bug lá, seja no Gira, ou não é tão, enfim, ou se você trabalha diferente, você conversa com o dev, já fala com o dev já o problema que aconteceu, ele já corrige, você testa de novo e assim vai. Porque a execução é para isso, é só para você testar. Não é legal você estar executando e você estar testando, pensando em levantar a massa de dados. Pode acontecer? Pode. Mas não é legal, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco grande. Te agradecer, por você ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado. Eu queria que você comentasse aqui. O que você está achando do vídeo? Comentem se você gostou. Isso ajuda bastante a gente a analisar. Se você teve algo que você não gostou, comenta também. A gente está aqui aprendendo. É bom você dar o seu feedback, porque a gente vai ver como que está sendo o canal. E a gente pode mudar também e melhorar a qualidade, se você acha que tem algo a melhorar. Tem até um rapaz que ele comentou no primeiro vídeo que eu postei que precisava ter mais efeitos especiais, não efeitos especiais, mas nossa, efeitos especiais é de filme, né? Mais efeitos, enfim, eu tô tentando colocar mais efeitos, mas comenta aí, ajuda bastante o seu comentário aí pra gente melhorar a qualidade do vídeo, tá bom? E se você puder, dá um like também, se inscreve no canal e ativa o sininho.
tá bom? Muito obrigado por tudo e valeu.